Olá! Olha, quem já comprou um imóvel, abriu uma empresa ou, sei lá, só precisou reconhecer uma firma, provavelmente saiu do cartório com aquela sensação de que deixou uma pequena fortuna ali no balcão, né? Mas para onde vai esse dinheiro e o que ele significa de verdade? Hoje a gente vai puxar o fio desse novelo. E o que vamos descobrir é que aquele recibo do cartório é só a ponta de um iceberg fiscal, com implicações, assim, bem surpreendentes. Este episódio é baseado no caderno de estudos elaborado pelo professor doutor Marcelo Lessa, idealizador e mentor do projeto ENAC Turbo. O nosso guia hoje é o Caderno 1, Direito Tributário, Fundamentos, Emolumentos e Impostos Incidentes. Exatamente. A nossa missão aqui é desvendar essa relação que parece simples, mas é, na verdade, extremamente complexa. A gente vai descobrir por que o valor pago no cartório não é um mero preço, e também como o tabelião ou o registrador acaba atuando como um verdadeiro fiscal do Estado, muitas vezes sem que a gente nem perceba. Certo, vamos desempacotar isso então. A primeira grande questão que o material do professor Lessa levanta é justamente essa: o que, afinal de contas, a gente está pagando quando vai a um cartório. Essa é a virada de chave. Por muito tempo houve um debate enorme sobre isso, mas a questão foi resolvida pelo Supremo Tribunal Federal. Depois de muita discussão, o STF bateu o martelo e disse: o que se paga no cartório, os chamados emolumentos, não é um simples preço por um serviço. Juridicamente, tem a natureza de tributo, e dentro das espécies de tributo é uma taxa. Espera um pouco, uma taxa. Então, quando eu pago por um reconhecimento de firma, eu não estou simplesmente comprando um serviço, como se fosse um cafezinho. Eu estou, na verdade, pagando um tributo para o Estado, que por acaso é coletado por uma pessoa num cartório. Nossa, isso muda tudo. Muda completamente. O raciocínio é parecido com o de outras taxas que a gente paga, tipo a taxa de coleta de lixo. A Constituição diz que uma taxa serve para remunerar um serviço público específico e divisível que o Estado oferece. No caso dos cartórios, embora a gestão seja privada por um delegatário, o serviço que ele presta, de dar fé pública, de garantir a segurança jurídica dos nossos atos, é considerado um serviço público essencial. O Estado está delegando a execução, mas o serviço continua sendo estatal. E aqui é que a coisa deve ficar interessante. Se os emolumentos são um tributo, uma taxa, imagino que isso aciona todo um conjunto de regras e proteções que não existiriam se fosse um simples preço, certo? Não dá para aumentar o valor de qualquer jeito. Exatamente. É um efeito dominó constitucional. Por ser um tributo, os emolumentos não podem flutuar ao sabor do mercado ou, sei lá, da vontade de um administrador. Eles precisam obedecer rigorosamente aos princípios constitucionais tributários. O primeiro deles é o da legalidade estrita. Que na prática significa que o valor não pode ser aumentado por uma canetada de alguém do Tribunal de Justiça, por exemplo. Isso mesmo. Nada de provimentos ou portarias aumentando a tabela de custos. Só uma lei, aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado ou do Distrito Federal, pode criar ou aumentar o valor dos emolumentos. O processo é bem mais rígido e transparente. E não para por aí. Tem. Outro princípio fundamental é o da anterioridade. E aqui, olha, a gente tem uma proteção dupla para o cidadão. Primeiro, a regra anual. Uma lei que aumenta os emolumentos só pode entrar em vigor no ano seguinte ao da sua publicação. Mesmo que o ano vire, é preciso esperar no mínimo 90 dias da publicação da lei para que o aumento comece a valer. Uau! Então é uma trava dupla contra as surpresas no bolso. Isso me faz pensar. E se eu já tiver dado entrada num documento e a lei mudar no meio do processo? Eu terei que pagar um novo valor, mais caro. Isso parece bem injusto. Parece e seria. É por isso que existe o princípio da irretroatividade. A lei tributária não pode voltar no tempo para prejudicar o contribuinte. Uma nova tabela de valores não se aplica a um ato que já foi iniciado. O exemplo clássico que o professor Lessa menciona é o do título protocolado no registro de imóveis. O que vale é o preço da data do protocolo. A regra do jogo não pode mudar com a bola rolando, sabe?
Ok, isso esclarece muita coisa. O dinheiro que a gente paga no cartório é uma taxa, um tributo, com regras bem rígidas. Mas aí surge outra dúvida. O titular do cartório recebe essa montanha de dinheiro, que é uma taxa, e depois ele ainda precisa pagar imposto sobre essa receita. Visto de fora, parece uma dupla cobrança. Essa foi por décadas a principal polêmica na área, especialmente em relação ao ISS, o Imposto sobre Serviços. O argumento era exatamente esse. Como eu posso pagar uma taxa pelo serviço e, sobre essa mesma receita, pagar um imposto sobre o serviço? Isso não seria bis in idem, quer dizer, uma dupla tributação sobre o mesmo fato? Faz todo sentido a dúvida. E como ficou decidido? Novamente, o STF foi chamado a resolver a questão e, para surpresa de muitos na época, decidiu que a cobrança do ISS é perfeitamente constitucional. Não há bis in idem. E a explicação, como destaca o material do professor Lessa, é sutil, mas fundamental. Os fatos geradores são diferentes. Como assim? O dinheiro não vem da mesma fonte, do mesmo ato praticado? Sim, mas a natureza da cobrança é distinta. Pensa assim. O Estado delega a função de carimbar a verdade nos documentos. Isso é a fé pública, um serviço essencial. A taxa, que é o emolumento, paga por esse selo de confiança do Estado. Certo. Por outro lado, o tabelião também administra um negócio. Ele tem funcionários, aluga um prédio, investe em tecnologia e ele tem lucro com essa gestão. O imposto, ISS, incide sobre essa atividade econômica, sobre o gerenciamento desse negócio. Ah, entendi. Uma coisa é o serviço público em si, remunerado pela taxa. Outra coisa é a atividade empresarial de gerir a franquia desse serviço público, que é tributada pelo imposto. São dois óculos diferentes para olhar a mesma receita. Perfeita analogia. E essa lógica tributária fica ainda mais clara quando a gente olha para a diferença que o STF fez entre um cartório com titular e um cartório vago. Ah, sim. Quando o titular se aposenta ou falece, um interino assume. Certo. Qual é o impacto disso? O impacto é total. O Supremo decidiu que uma serventia vaga, gerenciada por um interino, goza de imunidade tributária, ou seja, ela não paga ISS. A lógica é que, nesse período, a renda é considerada pública, pertence ao próprio Estado. Mas, a partir do momento em que um titular concursado assume, ele passa a ser um particular em colaboração com o poder público. Aí a gestão se torna privada, a renda é dele e, portanto, a atividade econômica passa a ser tributada pelo ISS. Então, se o cartório está com o interino, a grana é do Estado e não paga ISS. Se tem o titular concursado, ele é um empresário da fé pública e aí sim paga o imposto. E claro, além do ISS da serventia, ele também paga os impostos dele como pessoa física, imagino. O IRPF sobre a receita bruta do cartório. O recolhimento é mensal, via Carnê-Leão, e ele pode deduzir as despesas essenciais para a manutenção do serviço que são registradas no livro caixa. Que complexidade! O delegatário paga IRPF, a serventia paga ISS e o usuário paga a taxa, que é o emolumento. Mas o papel dele no mundo dos tributos não para por aí, né? O material do professor Lessa aponta para uma inversão de papéis fascinante. Exatamente. O delegatário não é apenas um contribuinte. A lei impõe a ele o dever de atuar como um fiscal. A lei dos notários e registradores é explícita. É obrigação dele fiscalizar o recolhimento dos impostos incidentes. Ele se torna um verdadeiro gatekeeper fiscal, um guardião nos portões da arrecadação. Nossa, então o tabelião é quase um agente da Receita Federal sem crachá. Eu nunca tinha percebido essa dimensão do trabalho dele. Ele não está ali só para garantir que um contrato é válido, mas também que os cofres públicos receberam a parte deles. E como isso funciona na prática? Vamos a exemplos concretos. Ao lavrar a escritura de compra e venda de um imóvel, o tabelião é obrigado a exigir a guia de recolhimento do ITBI, o imposto do município. Se for uma doação, ele vai exigir a guia do ITCMD, que é o imposto do Estado. E é importante frisar, ele não calcula o imposto, ele apenas verifica se o contribuinte cumpriu sua obrigação com o fisco. Sem essa comprovação, o ato não pode ser lavrado.
Ok, o ITBI e o ITCMD fazem todo sentido, são impostos diretamente ligados à transação que o cartório está formalizando, mas o papel de xerife do tabelião para por aí ou ele acaba se envolvendo em outras áreas, talvez até para a Receita Federal? Vai muito além. O principal instrumento de fiscalização para a Receita Federal é a DOI, a Declaração sobre Operações Imobiliárias. Qualquer transação imobiliária acima de um determinado valor, hoje fixado em R$30 mil, precisa ser informada mensalmente à Receita. Isso cria um banco de dados poderoso que permite cruzar as informações de quem vendeu e quem comprou e verificar se o imposto de renda sobre o ganho de capital foi recolhido direitinho. Que incrível! É uma teia perfeitamente amarrada. Um único ato no cartório força a regularização de impostos municipais e federais. E tem mais algum tributo nesse radar? Sim. O registrador de imóveis também fiscaliza o ITR, o Imposto Territorial Rural, ao exigir a certidão negativa de débitos para praticar atos envolvendo esses imóveis. E talvez um dos mais importantes seja a fiscalização das contribuições previdenciárias. Ah, é? Sim, quando alguém termina de construir uma casa e vai ao registro de imóveis para averbar essa construção, o famoso habite-se, o oficial é obrigado a exigir a certidão negativa de débitos do INSS da obra. Sem ela, a construção fica irregular, não entra na matrícula do imóvel. É um ponto de controle muito poderoso. O sistema força a regularidade fiscal em cascata, usando o cartório como ponto central de checagem. Fantástico. Ok, foi muita informação. Vamos tentar sintetizar as ideias principais. Se a gente tivesse que resumir este estudo em algumas regras de ouro, como o professor Lessa sugere, quais seriam? Bom, a primeira e mais fundamental, que resolve metade das questões é: emolumento não é preço, é taxa. Se é taxa, só lei estadual pode criar ou aumentar e deve respeitar a anterioridade. Ter isso em mente já muda todo o entendimento sobre o funcionamento dos cartórios. Certo. E sobre as grandes decisões do Supremo que você mencionou? Sem os números dos processos, qual a essência delas? São 3 ideias-chave. A primeira é que emolumento é taxa. Ponto final. A segunda é que incide ISS sobre a atividade do titular do cartório, e isso não é dupla tributação, pois se tributa a atividade econômica, não o serviço público. E a terceira é a distinção crucial. Cartório vago, com interino, tem imunidade e não paga ISS. Cartório com titular paga o imposto normalmente. Perfeito. Então, o delegatário está no centro de uma tríplice relação fiscal. Ele é contribuinte, pagando seus próprios impostos, como o IRPF e o ISS. Ele é um agente de arrecadação ao cobrar do usuário o emolumento, que é uma taxa, e ele é um agente de fiscalização ao verificar o pagamento de tributos de terceiros, como o ITBI, o ITCMD e as contribuições ao INSS. Exatamente. Essa visão completa revela a enorme responsabilidade e a função social da atividade, que atua como um braço do Estado para garantir não apenas a segurança jurídica, que é sua função mais óbvia, mas também a justiça fiscal nas transações mais importantes da vida das pessoas. O material nos mostra como essa fiscalização funciona muito bem para transações bem definidas, né, como a venda de um imóvel ou a construção de uma casa. Isso me deixa com uma reflexão para o futuro. À medida que as nossas vidas e transações se tornam mais digitais, mais abstratas, envolvendo ativos como criptomoedas, NFTs ou até propriedades em metaversos, como esse papel de gatekeeper fiscal dos cartórios vai precisar evoluir? A estrutura atual, pensada para o mundo físico e documental, estaria preparada para fiscalizar a tributação de realidades que ainda estão sendo construídas? Fica a reflexão. Podcast produzido a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sob autoria e orientação do professor doutor Marcelo Lessa. Todos os direitos reservados.